Antigamente existia uma escadaria gigantesca e silenciosa que, segundo relatos ancestrais, descia para as profundezas insondáveis da terra, conduzindo aos reinos sombrios do inferno. Esta escada, feita de pedras esculpidas com maestria incompreensível para os mortais comuns, representava um portal proibido, uma passagem entre a luz e as trevas, onde a alma humana poderia perder-se para sempre. Ao longo das eras, narrativas antigas falavam dessa construção como uma ponte entre o mundo dos vivos e o abismo das almas condenadas, uma trilha que somente os mais ousados, ou os mais desventurados, ousaram percorrer, enfrentando horrores além da compreensão. O temor e o respeito eram entrelaçados nas histórias contadas ao redor das fogueiras, onde os anciãos advertiam sobre a escadaria como um caminho onde a salvação não mais podia ser alcançada, e onde o silêncio eterno reinava. As lendas que envolveram essa escada atravessaram gerações, e seus detalhes foram sendo ocultados em símbolos e inscrições desconhecidas, gravadas em cada degrau, como se fossem avisos esculpidos pelo próprio destino para impedir que os homens comuns se aproximassem. Os povos pré-históricos, antes mesmo do surgimento dos grandes impérios egípcios, já reverenciavam e temiam essa passagem, reconhecendo nela o lugar onde as forças das trevas tinham seu trono oculto. Essa estrutura não era simplesmente uma obra arquitetônica, mas um monumento vivo da batalha entre o divino e o profano, uma manifestação concreta do abismo espiritual que separa a redenção da perdição. Por isso, muitos acreditavam que aqueles que desciam por ela adentravam um mundo de escuridão perpétua, onde o fogo eterno consumia a esperança e as almas vagavam em tormento interminável. A escadaria era a própria representação da queda, da transgressão e do juízo, um caminho que ninguém deveria trilhar sem a bênção do Altíssimo. Diversas culturas que antecederam os faraós do Egito reverenciavam essa escada, apesar do medo que ela impunha, e as histórias sobre ela permeavam ritos e cerimônias secretas, onde sacerdotes e líderes espirituais falavam de jornadas ao submundo e encontros com forças ocultas. Os relatos mais antigos falam de heróis e guerreiros que, por motivos desconhecidos, decidiram descer por essa escada, nunca mais retornando à luz do dia, enquanto suas almas, segundo os antigos, eram aprisionadas para sempre nas profundezas infernais. Ainda hoje, a vastidão do deserto onde se acredita que a escada foi construída esconde mistérios que desafiam a arqueologia moderna, deixando uma trilha de perguntas sem respostas. Quem foram os construtores? Que propósito teriam? Essas questões continuam ecoando no tempo, alimentando o fascínio e o medo sobre a escadaria que simboliza o encontro final entre o homem e seu destino. A escada permanece como um vestígio de uma época onde os limites entre o céu e a terra eram tênues, e onde o homem podia, com suas próprias mãos, tocar os portões do inferno. A construção dessa escada transcendia o mero entendimento material, pois era permeada de simbolismos espirituais que sinalizavam o fim da jornada terrena e o começo do tormento eterno. Suas pedras negras, gastas pelo tempo e cobertas por inscrições enigmáticas, falavam de castigos divinos, da queda dos anjos e da condenação dos que se rebelaram contra a ordem celestial. Os povos antigos acreditavam que o fogo que ardia no abismo abaixo da escada não era um fogo comum, mas o fogo eterno da justiça divina, reservado para os transgressores e para aqueles que se desviavam do caminho da retidão. A escadaria era vista como um símbolo do juízo final, um lembrete constante da fragilidade humana diante das forças invisíveis que governam o cosmos. Para muitos, a simples menção da escada evocava medo e respeito, pois ela representava a linha tênue entre a salvação e a perdição, a última passagem que separava a luz das trevas eternas. Arqueólogos contemporâneos e estudiosos da antiguidade continuam intrigados com as histórias e evidências dispersas que apontam para a existência dessa escada monumental, apesar de sua localização exata permanecer oculta sob as areias do tempo. Escavações nas regiões desérticas próximas ao Nilo e em terras que hoje compreendem a península do Sinai revelaram estruturas que poderiam estar relacionadas. Porém, a escada verdadeira e completa permanece um mistério, envolta em camadas de poeira e esquecimento. Muitos defendem que a escada foi deliberadamente ocultada ou destruída para impedir que os homens invadissem o reino das trevas, enquanto outros acreditam que ela é apenas uma metáfora para os desafios espirituais enfrentados pela humanidade. Independentemente da verdade, o poder simbólico da escada como caminho para o inferno permanece vivo na imaginação e nas tradições de diversos povos, reforçando sua importância como um enigma ancestral a ser decifrado. Além de seu significado espiritual e simbólico, a escada era um feito de engenharia primitiva mas avançada para sua época, com degraus construídos em pedra maciça, capazes de suportar o peso de centenas que ousassem descer. Porém, nenhuma testemunha relatava retorno, reforçando o temor e o mistério ao redor dela. Diziam os antigos que cada passo dado na escadaria era acompanhado por vozes sussurrantes e que a luz natural enfraquecia à medida que se aprofundava no subsolo, sendo substituída por uma escuridão palpável que consumia a esperança e a força vital.
Esse cenário de terror e desespero tornou-se lenda, atravessando séculos como um aviso e um desafio para os que se aventurassem no desconhecido. A escada se tornou, assim, não apenas um local físico, mas um símbolo eterno da batalha interna entre a luz da fé e as sombras do pecado. Os manuscritos antigos que sobrevivem ao tempo mencionam a escadaria em passagens veladas, usando linguagem codificada e metáforas para esconder sua verdadeira natureza, provavelmente para proteger a humanidade do perigo que representava. Esses textos falam de encontros entre homens e entidades que habitavam o abismo, de pactos selados nas sombras e de jornadas espirituais que marcavam o fim da inocência e o início da condenação. A escada surge, portanto, como um elemento crucial nas narrativas de queda e redenção, onde o destino das almas era selado por escolhas feitas entre o céu e o inferno. A interpretação desses documentos exige cuidado e sabedoria, pois cada palavra pode conter múltiplos níveis de significado, revelando o delicado equilíbrio entre o divino e o profano, entre a esperança e o desespero. As tradições orais também conservam memórias fragmentadas da escadaria, através de canções, contos e rituais que preservam a essência do temor e da reverência que ela inspirava. Nessas tradições, a escada não era apenas um caminho físico, mas uma representação da travessia espiritual que cada ser humano enfrenta ao longo de sua existência, um lembrete constante das consequências de se afastar dos ensinamentos sagrados. Em algumas culturas, a descida pela escadaria era comparada a uma prova final, uma escolha entre a salvação e a perdição eterna, onde a coragem e a fé eram testadas diante das forças das trevas. O legado dessas crenças perdura até os dias atuais, influenciando religiões, mitologias e até mesmo a literatura e o cinema, perpetuando o fascínio pela escada que leva ao inferno. A escada que desce para as profundezas era, portanto, uma construção física e espiritual, cuja existência transcende a simples arquitetura e alcança os domínios do mito e da fé. Ela simboliza a dualidade da condição humana, o conflito entre o bem e o mal, entre a luz divina e as trevas do pecado, servindo como um lembrete sombrio do que espera aqueles que se afastam do caminho da retidão. Ao contemplar essa escada, somos convidados a refletir sobre nossos próprios passos na vida, sobre as escolhas que fazemos e o destino que almejamos. A escada permanece como um convite e uma advertência, uma testemunha silenciosa das batalhas invisíveis que ocorrem dentro de cada alma. Ao longo das eras, numerosos relatos emergiram de pessoas que afirmam ter sentido a presença da escadaria em locais remotos, descrevendo sensações de frio intenso, vozes sussurrantes e visões de degraus intermináveis que desaparecem na escuridão. Essas experiências, embora difíceis de comprovar, alimentam o mistério e a crença de que a escada não é apenas um símbolo, mas uma realidade espiritual que permeia o mundo invisível. Tais relatos reforçam a ideia de que o inferno não é apenas um conceito abstrato, mas um lugar de tormento real, acessível por meio de portais ocultos como a escada monumental. Essa conexão entre o físico e o espiritual mantém viva a lenda, mantendo o fascínio e o temor vivos entre aqueles que buscam compreender os mistérios do além. Nas sombras do tempo, a escadaria que outrora foi construída como um caminho proibido, permaneceu esquecida por eras, sepultada sob camadas de terra e mistério, ocultando seu propósito e seus segredos de olhos curiosos e corações ousados. Aqueles que conheciam suas histórias, transmitidas em sussurros de geração em geração, entendiam que descer seus degraus era enfrentar não apenas o medo da escuridão, mas a própria essência da perdição eterna. Os povos antigos falavam de guardiões invisíveis que protegiam a passagem, seres que não podiam ser vistos, mas cujas presenças eram sentidas como um peso esmagador, um aviso sombrio para os que se aventurassem além dos limites permitidos. Era uma escada que, mais que um caminho físico, representava um rito de passagem para os condenados, um portal que abria as portas do inferno para aqueles que, por suas escolhas, haviam perdido a graça divina. A estrutura, cuja existência desafia a lógica dos homens modernos, parece ter sido projetada para resistir ao tempo e às forças da natureza, como se seu propósito fosse eterno e imutável. Cada pedra, cada marca esculpida, conta uma história de sofrimento e julgamento, testemunhando a eterna luta entre o bem e o mal que se desenrola desde a criação dos mundos. Relatos antigos descrevem como o ar ao redor da escada tornava-se denso e pesado, como se o próprio vento carregasse consigo a agonia das almas aprisionadas abaixo. Os poucos que se aproximaram da entrada afirmaram sentir um frio que perfurava a carne e um silêncio mortal, quebrado apenas pelo som de seus próprios corações acelerados. Essa sensação, dizem as crônicas esquecidas, era um lembrete da presença do Altíssimo e do juízo que aguardava os transgressores. Ao longo das eras, muitas tentativas foram feitas para explorar os mistérios daquela escadaria, mas nenhuma aventura retornou com relatos completos ou provas tangíveis. Histórias de exploradores que se perderam na escuridão eterna, cujos corpos jamais foram encontrados,
tornaram-se parte das advertências contadas nas aldeias e cidades que cercavam a área onde se acredita que a escada existiu. Alguns afirmam que, na calada da noite, podem ouvir lamentos que parecem vir das profundezas da terra, ecos das almas que nunca encontraram paz. Essas narrativas reforçam a ideia de que a escada não é apenas uma construção antiga, mas um portal vivo e ativo, um limiar entre mundos que poucos mortais deveriam cruzar. Documentos e manuscritos raros, guardados em templos esquecidos e bibliotecas secretas, mencionam a escada sob nomes diferentes, muitas vezes envoltos em metáforas e enigmas, protegendo assim seu conhecimento dos olhos profanos. Esses textos falam de uma passagem selada pelo próprio Criador, um caminho que devia permanecer oculto para preservar o equilíbrio entre o céu e o inferno. A escada é descrita como uma ponte entre a luz e as trevas, uma estrada onde se decide o destino das almas, refletindo a eterna justiça divina que não falha nem se cansa. O estudo dessas fontes exige discernimento espiritual e intelectual, pois revelam uma sabedoria profunda sobre a existência e o propósito do homem no cosmos. Os rituais e cerimônias que circundam a lenda da escada sugerem uma compreensão antiga dos ciclos de vida, morte e renascimento, onde a descida ao submundo era vista como uma etapa necessária para a transformação e purificação da alma. Contudo, para aqueles que não estavam preparados, essa jornada era uma condenação eterna, um passo irrevogável rumo à escuridão sem fim. Sacerdotes e sábios das civilizações arcaicas transmitiam ensinamentos secretos sobre como evitar o caminho da perdição, enfatizando a importância da fé e da obediência aos mandamentos divinos. A escada, portanto, funcionava tanto como um aviso quanto como um símbolo da escolha entre a vida eterna e a morte espiritual. A arquitetura da escada, ainda que primitiva para os padrões modernos, demonstrava um conhecimento avançado sobre geometria e energia espiritual, com alinhamentos que correspondiam a eventos celestes e símbolos que representavam a batalha cósmica entre as forças da luz e das trevas. As pedras negras usadas em sua construção absorviam a luz, criando um ambiente onde as sombras dançavam em uma coreografia eterna, evocando o mistério e o medo que permeavam o local. A escada não era apenas um caminho físico, mas uma experiência sensorial completa, projetada para desafiar o corpo, a mente e o espírito daqueles que se atrevessem a seguir por seus degraus. Esse design inteligente reforçava a percepção de que a descida significava um mergulho profundo no caos e na perdição. Histórias de encontros com entidades que habitam as profundezas, guardiãs da escada, permeiam as tradições orais de povos antigos e modernos. Essas entidades, descritas como sombras sem forma e vozes sem corpo, são consideradas sentinelas que impedem a passagem dos que não possuem a chave da salvação. A presença dessas figuras aumenta o caráter místico da escadaria, tornando-a não apenas um objeto de curiosidade arqueológica, mas um símbolo espiritual carregado de poder e significado. A crença na existência desses guardiões contribui para o respeito e o temor que a escada ainda inspira em culturas ao redor do mundo, conectando passado e presente em uma narrativa contínua de vigilância divina. Os relatos que chegaram até nós falam também de visões e sonhos enviados aos escolhidos, revelando fragmentos do que acontece na escada e no abismo que ela atravessa. Essas experiências, muitas vezes descritas em termos simbólicos e poéticos, narram jornadas espirituais onde o viajante enfrenta provações e tentações, confrontando suas próprias sombras e buscando a luz da redenção. A escada, nesse contexto, é vista como um espelho da alma humana, refletindo tanto seus medos quanto seu potencial para a salvação. Essa dualidade reforça a importância do livre-arbítrio e da responsabilidade pessoal diante das forças espirituais que regem o universo. A escada também aparece em textos apócrifos e em escritos místicos, onde é associada a histórias de anjos caídos e a queda dos primeiros rebeldes contra o Altíssimo. Nessas narrativas, a escada funciona como um elo entre o céu e o inferno, um caminho que serviu para a expulsão dos que desafiaram a ordem divina. Essa conexão reforça a ideia de que a escada é muito mais do que uma construção humana, sendo um símbolo da luta eterna entre a justiça e a rebeldia, entre a luz da criação e as trevas do caos. A preservação dessa memória em tradições espirituais mostra a profundidade do impacto que a escada teve no imaginário coletivo das civilizações antigas. Por fim, a escadaria bíblica pré-histórica que levava ao inferno permanece como um enigma que transcende o tempo, um convite para refletirmos sobre o destino da alma e a importância de caminhar na luz da verdade divina. Embora muitos aspectos permaneçam ocultos, a escada serve como um poderoso símbolo de advertência, lembrando-nos que certas portas não foram feitas para serem abertas, e que o respeito pelos mistérios sagrados é fundamental para a preservação da ordem celestial. Ao contemplarmos essa grandiosa construção, somos levados a ponderar sobre nossas próprias escolhas e sobre o caminho que trilhamos, conscientes de que cada degrau pode nos aproximar tanto da salvação quanto da perdição. Desde tempos imemoriais,
a escadaria que outrora se ergueu como uma passagem entre o céu e o abismo profundo permaneceu envolta em mistérios que desafiam a compreensão dos homens e a razão dos sábios. Erguida sob a luz tênue de eras esquecidas, ela se estendia em uma descida interminável, cujos degraus pareciam devorar a própria esperança, convidando as almas incautas a uma jornada sem retorno. Histórias de antigos viajantes que se aventuraram por essa trilha proibida permeiam as tradições, falam de encontros com entidades sombrias, de provações que ultrapassam o medo e a dor, e do silêncio sepulcral que acompanha aqueles que se afastam da luz divina. Tal escada não era apenas um caminho físico, mas um símbolo profundo do juízo e da escolha, um convite eterno à reflexão sobre o destino final do homem perante o Altíssimo. Os relatos antigos descrevem com riqueza de detalhes as pedras negras que compunham os degraus da escadaria, cuja superfície, marcada por inscrições indecifráveis, pulsava com uma energia obscura que parecia resistir à passagem do tempo e à erosão natural. Essas inscrições, codificadas em símbolos desconhecidos, são consideradas por estudiosos como registros de advertências e profecias, destinadas a alertar os que ousassem aventurar-se pela trilha do inferno. A natureza desses sinais permanece um enigma, pois sua interpretação requer não apenas conhecimento humano, mas também discernimento espiritual, algo acessível apenas aos que foram iluminados pela graça divina. Dessa forma, a escada funcionava como um testamento silencioso, um monumento à complexidade da condição humana e à eterna batalha entre o bem e o mal. A escadaria, embora envolta em lendas e mistérios, influenciou profundamente as culturas que sucederam aquelas primeiras civilizações, servindo como fonte de inspiração para diversas tradições religiosas e mitológicas. A imagem da descida ao submundo, do caminho que leva às regiões infernais, está presente em narrativas de diferentes povos, que, mesmo distantes no tempo e no espaço, compartilham a percepção de uma passagem oculta entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Essa convergência cultural sugere que a escada pré-histórica representava não apenas uma construção física, mas um símbolo universal da mortalidade, do juízo e da possibilidade da redenção. Tal ideia perdura até os dias atuais, alimentando fascínio pela escada como um portal entre dimensões e realidades espirituais. A exploração desse caminho ancestral, entretanto, sempre esteve cercada de temor e respeito, pois a escada era tida como um local onde a presença do divino e do profano se manifestava com intensidade avassaladora. Aqueles que tentavam transpor seus limites sem preparação espiritual eram rapidamente engolidos pela escuridão, desaparecendo sem deixar vestígios, enquanto outros relatavam experiências de encontros com figuras celestiais que os advertiam para o retorno imediato. Essa dualidade entre perigo e revelação conferia à escada uma aura sagrada e temida, simbolizando a linha tênue que separa a redenção do castigo eterno. A escadaria funcionava assim como uma metáfora viva para a jornada humana, um lembrete das consequências das escolhas feitas ao longo da vida. As escrituras antigas, muitas vezes veladas e enigmáticas, fazem alusões a essa escada em passagens que descrevem a descida aos infernos e o enfrentamento do mal primordial. Essas referências, ainda que fragmentadas e sujeitas a múltiplas interpretações, sugerem que o caminho da escada é também uma jornada interior, onde o homem deve confrontar seus próprios demônios para alcançar a salvação. A simbologia associada à escada é rica e multifacetada, representando não apenas o perigo do castigo divino, mas também a possibilidade de transformação e purificação. Essa complexidade torna a escadaria um elemento central nas discussões sobre o destino da alma e a natureza da justiça celestial. No campo arqueológico, embora a escada física permaneça perdida sob as areias do tempo, vestígios relacionados à sua existência foram encontrados em sítios que indicam a presença de cultos e rituais voltados para o contato com o submundo. Objetos cerimoniais, inscrições e estruturas similares sugerem que a escada pré-histórica inspirou práticas religiosas que buscavam mediar a comunicação entre os mundos. Esses achados reforçam a ideia de que a escada não era apenas um mito, mas uma realidade vivenciada e temida pelos antigos, cuja influência ressoa em múltiplas tradições culturais e espirituais. O estudo desses vestígios proporciona uma compreensão mais profunda da importância da escada na cosmovisão dos povos que a conheceram. Entre os relatos mais intrigantes estão aqueles que falam de visitantes noturnos, figuras envoltas em mantos escuros que supostamente guardavam os segredos da escadaria e protegiam sua entrada contra profanos. Essas sentinelas, descritas como seres que transcendem a realidade física, teriam o poder de conceder ou negar a passagem, julgando a pureza do coração e a intenção dos que se aproximavam. A presença desses guardiões místicos reforça a ideia de que a escada era um ponto de encontro entre o terreno e o espiritual, um local onde a justiça divina se manifestava de maneira direta e irrevogável. A tradição oral mantém viva a lembrança desses protetores, cuja missão transcende o tempo e o espaço. A atmosfera que envolve a escadaria é descrita como um misto de reverência e medo,
um ambiente onde o silêncio se torna quase palpável e o ar carrega o peso de 1000 promessas e ameaças. Essa sensação é muitas vezes comparada às experiências místicas relatadas por santos e visionários, que testemunharam a proximidade do divino e do infernal em momentos de revelação. A escada, portanto, é não apenas uma construção física, mas um espaço sagrado onde se manifestam as forças que governam o destino humano, um ponto de convergência entre a fé, o medo e a esperança. Essa percepção contribui para o caráter sagrado e proibido da escada, reforçando sua posição como um símbolo poderoso. A simbologia da escada que leva ao inferno também pode ser entendida como uma representação da jornada espiritual do indivíduo, um caminho que exige coragem, fé e discernimento para ser trilhado. Cada degrau simboliza um desafio, uma escolha, um momento de decisão que pode determinar o destino final da alma. Essa visão é corroborada por diversas tradições espirituais, que veem a vida como uma série de provações e testes destinados a preparar o ser para o encontro com o divino. Assim, a escadaria funciona como uma metáfora para a caminhada humana, onde o perigo e a salvação coexistem em uma tensão constante. A influência dessa escadaria transcende o tempo e o espaço, alcançando a cultura contemporânea por meio de símbolos, obras literárias e representações artísticas que exploram o tema da descida ao inferno e da busca pela redenção. Filmes, livros e obras de arte retratam a escada como um local de passagem e transformação, evocando a dualidade entre o medo do desconhecido e a esperança da salvação. Essa perenidade na imaginação humana demonstra a força do mito e do símbolo, que continuam a inspirar e desafiar o entendimento das realidades espirituais. A escada permanece, assim, como uma ponte entre o passado ancestral e o presente, conectando gerações em uma narrativa eterna. Finalmente, a escadaria bíblica pré-histórica que conduzia ao inferno nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do mal, o poder do julgamento divino e a responsabilidade individual diante das escolhas que moldam o destino eterno. Sua existência como símbolo e mito alerta para a necessidade de buscar a luz da verdade e da justiça, evitando os caminhos que conduzem à perdição. Essa história ancestral, mesmo envolta em sombras e mistérios, é um testemunho da busca humana por significado e redenção, um convite a permanecer firme na fé e no caminho da salvação, resistindo às tentações que levam à queda. Assim, a escada permanece eterna, um monumento à complexidade da existência e ao desafio da alma humana.